Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma devocional do nosso canal Ariane Soares. Nós estamos lendo e meditando na primeira carta aos Coríntios e hoje a nossa leitura está no capítulo 10. Vamos lá. Amigos, lembrem-se da nossa história e aprendam. Nossos antepassados foram todos guiados por uma nuvem e conduzidos milagrosamente através do mar. Eles passaram através das águas num batismo como o nosso, enquanto Moisés os levava da morte da escravidão para a vida da salvação. Todos comeram e beberam a mesma comida e bebida providenciadas diariamente por Deus. Eles beberam da rocha, uma fonte de Deus que os acompanhava onde eles fossem. E a rocha era Cristo. Mas experimentar as maravilhas e graças de Deus não pareceu significar muito, porque muitos deles foram vencidos pela tentação no terrível deserto, e Deus não ficou satisfeito. O mesmo pode acontecer conosco. Precisamos estar atentos para nunca sermos apanhados trilhando um caminho próprio, como eles fizeram. Não podemos fazer a religião virar um circo como eles fizeram. Primeiro festejaram, depois dançaram. Não podemos cair na promiscuidade. Eles pagaram caro por isso. Lembrem-se, nada menos de 23 mil mortes num só dia. Não cometam o erro de pensar que Cristo deve nos servir. Nós é que o servimos. Eles fizeram isso e Deus enviou-lhes cobras venenosas. Devemos tomar cuidado para não incentivar a reclamação. Foi ela que os destruiu. Esses incidentes são sinais de alerta da nossa história, escritos para que não venhamos a repetir os erros deles. Historicamente, vivemos situações semelhantes, eles no início e nós no fim, e podemos confundir tudo, assim como eles. Não sejam tão ingênuos e autoconfiantes, vocês não são diferentes. Podem fracassar tão facilmente quanto qualquer um. Nada de confiar em vocês mesmos, isso é inútil. Mantenham a confiança em Deus. Nenhuma tentação, nenhum teste que surge no caminho de vocês é maior que o enfrentado por outros. Tudo que vocês precisam lembrar é que Deus não deixará que fracassem. Ele nunca permitirá que sejam pressionados além do limite, mas estará sempre com vocês para ajudá-los a vencer a tentação. Portanto, prezados amigos, quando virem alguém reduzindo Deus a algo que possam usar ou controlar como um ídolo, afastem-se dessas pessoas o mais rápido que puderem. Reconheço que estou me dirigindo a cristãos maduros. Tirem suas conclusões. Quando bebemos o cálice da bênção, não estamos participando do sangue da própria vida de Cristo? E não ocorre o mesmo com o pão que partimos e comemos? Não estamos participando do corpo da própria vida de Cristo? Por haver um pão é que, apesar de muitos, nos tornamos um. Cristo não está dividido em nós, em vez disso, nós nos tornamos um nele. Não reduzimos Cristo ao que somos, Ele nos eleva ao que Ele é. É o que aconteceu no antigo Israel. Os que comeram os sacrifícios oferecidos no altar de Deus participaram da ação de Deus no altar. Percebem a diferença? Sacrifícios oferecidos a ídolos são oferecidos a nada, pois o ídolo não é nada, ou pior do que nada, é um demônio. Não quero que vocês se tornem parte de algo que os diminua. E vocês não podem estar em dois caminhos, participando do banquete do Senhor num dia e festejando com demônios no outro. O Senhor não suporta isso. Ele nos quer por inteiro.
É tudo ou nada. Acham que podem aborrecê-lo sem prejuízo? Analisando a situação por certo ângulo, você poderia dizer: tudo está certo. Por causa da imensa generosidade e da graça de Deus, não precisamos dissecar nossos atos para saber se serão aprovados. Mas a questão não é apenas confirmar se está certo. Queremos viver bem. Mas nosso objetivo principal deve ser ajudar os outros a viver bem. Se partirem desse princípio, o bom senso os conduzirá pelo resto do caminho. Comam qualquer coisa vendida no açougue. Não é preciso encarar tudo como um teste de idolatria. A terra, afinal de contas, é de Deus e tudo que há nela. Esse tudo inclui todo tipo de carne. Se um descrente o convida para jantar e você deseja ir, não recuse o convite. Aproveite, coma de tudo que for oferecido. Seria falta de educação e de espiritualidade investigar na hora a pureza de cada prato. Mas se ele disser que a comida foi sacrificada a um Deus, você deve recusar, ainda que isso seja indiferente para você. Não é para ele. E você não vai querer deixá-lo confuso a respeito da sua fé. Mas, com exceção de casos como esses, não vou ficar pisando em ovos preocupado com o que gente de mente fechada pode dizer. Tenho toda a liberdade, pois conheço muito bem o que o nosso Senhor nos ensinou. Se como o que me oferecem, agradecido a Deus pelo que está na mesa, deveria eu me preocupar com o que alguém vai dizer? Dei graças a Deus pela comida. Ele a abençoou e ponto final. Assim façam suas refeições com prazer, sem se preocupar com o que alguém pode dizer, pois vocês estão comendo para a glória de Deus. Façam tudo desse modo, de todo o coração e com a liberdade para a glória de Deus. Ao mesmo tempo, não se esqueçam de agir com misericórdia. Evitem pisar no calo dos que não têm liberdade como vocês. Tenho feito o que posso para levar em consideração os sentimentos dos outros e espero que vocês façam o mesmo. Nessa passagem, nós podemos refletir que tentação é a pressão para fazer as coisas do nosso jeito, para sermos tolerantes com nós mesmos. Aqui se trata de uma pressão para desprezar Deus, para cair em dúvida, desespero, luxúria, ira, para nos deixar guiar pelos nossos próprios sentimentos e permitir que eles nos façam tirar conclusões sobre o nosso valor com base no que outras pessoas dizem a nosso respeito ou que dizemos a nosso próprio respeito. Tentação é uma pressão sempre presente. Algumas vezes pode ser uma pressão que vem de fora, como a insistência em fazer alguma coisa só porque os outros fazem. E outras vezes essa tentação pode ser uma pressão que vem de nós mesmos, sabe? O desejo de fazer algo agradável, que vai contra o melhor que sabemos, mas que é poderosamente atrativo em determinado momento. Algumas vezes essas tentações, elas são um ataque forte. São sentimentos que nos assaltam, que nos tomam de supetão e nos dizem que Deus não existe, que não importa o que a gente faça, que Deus não está nem aí para aquilo que a gente está pensando ou sentindo, que não existe moralidade, que bondade não existe e que a gente só vai conseguir alguma coisa nessa vida se for através da desonestidade, da violência, da mentira. Isso são tentações que são colocadas sobre a nossa vida todos os dias. A tentação está em toda parte, nós não somos pares para ela se estivermos sozinhos. Mas Paulo aqui nessa carta vai nos dizer que nós não temos que nos preocupar, pois Deus nunca nos deixará cair. Como diz a própria oração do Pai Nosso, não me deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele não vai permitir que sejamos pressionados além do nosso limite. Ele sempre vai estar cuidando da gente. Não como uma pessoa que fica dando lição de moral o tempo todo, não, mas como nosso ajudador.
Que essa palavra possa abençoar a sua vida assim como ela abençoa a minha. Um grande abraço, fiquem na paz. Tchau.